Bom dia, madrugada astral! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Café Esotérico, exibido pela Vibe Mundial, em parceria com a Astral TV e todas as plataformas onde esta criatura se esparrama pela internet. É sempre muito bom começar a semana com energia e alegria, esse nosso café com o tempero das conexões genuínas. Se você está chegando aqui hoje e ainda não me conhecia, eu sou Grace Dorta, terapeuta integrativa de toda a Sampa capital para Brasil, o mundo. Me conta aqui embaixo, inclusive, da onde você está assistindo o meu programa. Quero saber, tá? E aproveitando, obviamente, para agradecer a turma toda que tá aqui embaixo, que faz os nossos cafés e também as batalhas de tarô acontecerem toda semana, que é Giftify Brindes, Clap Tickets, Alô e Mais, Meta Manipulação e grande elenco que tá com a gente, inclusive na edição presencial do Café Esotérico, dia 23 de agosto, na Chacrinha. Se você ainda não aderiu ao clube, tá vacilando grandão, porque a turma do clube vai começar a comprar os ingressos antecipadamente com desconto, bônus e um monte de coisa, tá? Você também que tá aí, ó, não vacila. E vem pro YouTube também, tá? Rumo aos 1.000 inscritos! Que eu tenho certeza que essas alturas do campeonato nós já atingimos essa marca histórica para virar funcionário do Pai Google também. Bora brilhar, né? E hoje, falando em brilho, eu tô com um tesourinho maravilhoso aqui, conhecidíssimo pela internet, TikTok, Instagram. Fernando Félix, quem é você, meu mais novo amigo? Nossa, gente, que recepção deliciosa, né? A gente tem que ser. Tá faltando gente finice no mundo. E você é um cara, gente fina. Além de ter um talento muito especial, que eu quero que você fale, que senão só eu vou ficar falando, não tem graça. Quem é Fernando Félix? Eu trabalho nas redes sociais, fazendo reforma. Então eu crio conteúdos. Tudo começou porque eu comprei um apartamento muito ruim, muito velho, muito podre. Parecia cativeiro de sequestro, inclusive esse é o apelido. É o apelido do apartamento até hoje. E eu tinha dinheiro para comprar ou para reformar. E aí eu falei, tá, comprei, agora eu vou ter que reformar sozinho. Socorro. E aí eu comecei a gravar a minha série nas redes sociais. E aí as coisas foram tomando proporção, crescendo. E há pouco tempo chegamos a 1 milhão de seguidores no Instagram. Sangue, suor e lágrimas, né? Porque tem muitas histórias, inclusive, de todo esse processo que eu te acompanho desde o primeiro cativeiro. Há pouco tempo me tornei sua vizinha oficial real, geograficamente falando. E aí acompanhamos os últimos desdobramentos. E como que foi essa virada de chave na sua cabeça, de repente, sei lá, transformar isso num legado? Porque eu imagino que isso seja um legado, né, Fê? Um legado. Foi muito da necessidade. 2023 foi um ano que eu trabalhei muito fazendo muitos espetáculos. Eu fiz 12 a 13 espetáculos no ano, né, em cartaz, em São Paulo. Mas aí eu trabalhei muito, eu tava exausto de trabalhar e sem dinheiro. Aí eu falei, gente, eu também preciso dar uma virada nisso daí. Tô ficando velho. Não dá mais tempo de ficar perdendo. Inclusive, amanhã, a gente tá gravando numa sexta-feira, você vai ver com um delay, obviamente, né? Mas amanhã é aniversário desse bonito. Um canceriano nato, tá? Ai, gente. É pra abrir, eu vou abrir depois, né? Claro, pra abrir e se deliciar. Porque senão é capaz de eu ir comendo aqui enquanto a gente conversa. Eu não teria problema algum com isso, você sabe. Obrigado, Mas obrigado, imagina, eu precisava te fazer esse carinho. E, inclusive, por todo o carinho com o qual também você me recebeu a partir de uma última grande virada de chave, que foi as vésperas de você se tornar aí com essa visibilidade de milhões, né? Sim. Então, acho que reconhecer também uma pessoa que atende a gente com humildade, com carinho, é muito da forma também como eu trato com as pessoas e eu me espelho muito em você, sabe? Obrigado mesmo. Imagina.
E agora continua a contar essa virada maravilhosa e todos os detalhes sórdidos e engraçados das questões. E aí é isso, eu trabalhei muito, estava muito cansado. Eu falei, gente, eu preciso ter alguma outra renda. Vou comprar um apartamento que eu vou fazer um Airbnb. Olha lá a sacada. E aí comecei a reformar, e aí comecei a mostrar, fazer a minha série. Falei, vou fazer uma série aqui, trabalho como ator, eu sei mais ou menos como funciona. E aí, do segundo episódio em diante, as coisas já estavam começando a tomar uma proporção. E hoje eu trabalho. 80% do meu trabalho é voltado para a parte de reforma e criação de conteúdo nas redes sociais. Que maravilhoso, gente. Que maravilhoso. Eu acho incrível porque acaba virando inspiração. O próprio Patrick Maia, ele fez. Você acompanha ele? Não, Patrick Maia eu não conheço. Ele fez uma troca agora, chave na chave. Ah, a gente se conversou. Sim, eu vi. Ele perguntou se era roubada fazer um negócio desse, porque tem uma galera achando que ele é mandou louco. uma mensagem, eu falei, gente, deixa eu seguir, que eu achei interessante. Me deu ideia, inclusive. Ó lá. Vou terminar de reformar um apartamento, eu quero um apartamento maior. Quem topa? Me dá um apartamento podre grande e troca de um apartamento reformado menor. Ó lá, então. E a gente não perde cada detalhe de todas essas reformas cativeirísticas que ele faz. E agora tá ao lado de um tesourinho novo também. No meio disso tudo, você encontrou um amor novamente. Eu acho que a reforma ela faz muito sucesso porque eu não falo só da reforma de material de construção. A minha reforma é muito também sobre a minha reforma pessoal, sobre a minha vida. Então eu vou contando partes da minha vida, coisas que eu acho que são interessantes e que são insights da minha vida que podem também ajudar outras pessoas. E aí eu vou mesclando tudo isso com a reforma, porque de quando eu comecei a reforma eu saí de um casamento, aí eu comecei um namoro, e aí eu terminei o namoro, e aí eu passei um tempo só, tendo dates péssimos. Não. Vocês acham que é só a mulherada que tá no mapa da fome? As gays também estão. Ai, gente, tá todo mundo no mapa da fome. E aí, por conta de uma postagem nas redes sociais, eu recebi mensagem do Tesourinho. Nem precisou de Tinder. Nada. E aí a gente se falou. E aí também, como eu sou do ataque, no primeiro dia, na hora, eu falei assim, olha, eu tô indo pra academia, depois da academia eu tô livre aí. Você quer se ver hoje? A gente pode marcar de se ver. E aí ele falou, beleza, que ele também é do ataque. Gosto disso. E aí a gente se viu, 3 dias depois estávamos namorando, 1 mês e meio depois tô noivo. Igual namoro de sapatão, né, gente? Sapatão total! Eu adoro isso. Porque eu falo muito dessas conexões genuínas aqui no café, né? Quando a gente era criança, eu poderia, de repente, virar pra você lá com 6 anos de idade e falar assim, Fê, você é ruivo, meu pai também é ruivo, eu quero ser sua amiga. E aí, de repente, numa dessas, amizades de 10, 20, 30 anos se formavam antigamente. Exato. E hoje, por conta da gente achar que a gente tem tudo resolvido na palma da mão com a internet, a gente se acha muito próximo, mas a telinha do celular virou um abismo. Sim. Relacional. Tanto que tem muitas pessoas vivendo questões sérias de saúde mental, com crises de ansiedade, depressão, por conta da solidão digital que acaba acontecendo no dia a dia. E a gente que dá oportunidade para a vida se mostrar para a gente no lúdico, no genuíno, no inesperado, a gente acaba recebendo presentes maravilhosos, não é? Sim. E muita gente, hoje falando do lugar de influenciador, quando as pessoas entram no perfil e vê que a pessoa tem 1 milhão, ela acha que a pessoa jamais vai ler uma mensagem, uma DM. Eu falo, não, gente. Eu continuo sendo uma pessoa igual a todo mundo. Então, as pessoas que chegam nesse lugar e que param de responder são muito ridículas. Porque somos todos absolutamente iguais, independente do número de seguidores ou não. Eu ainda não uso o ManyChat. Confesso que tem dia que dá vontade de automatizar um pouco mais os processos. Só que eu me pergunto muito o quão, de repente, vai perder a essência da Grace se eu automatizar demais as coisas e, de repente, um acesso como esse que a gente trocou e que fez Sim. com que a gente se encontrasse aqui hoje realmente acontecesse.
Eu me tornei professora de yoga do riso justamente porque eu também quebrei essa barreira com o Sandro Lobo lá atrás. Eu fiquei naquele momento assim, nossa, será que eu falo com ele? Será que eu não falo com ele? Ele era um dos principais embaixadores de yoga do riso na época. E eu peguei e falei assim, gente, bora lá, né? Óleo de peroba, manda a mensagem, o não eu já tenho, o máximo que vai acontecer é ele me ignorar. Assim como você, ele também não me ignorou. Sim. E aí, poxa, tanta coisa legal aconteceu, novos amigos e zás, né? E hoje eu imagino que você esteja vivendo esse boom, principalmente depois daquele Reels que você fez falando que negou R$ 1 milhão do jogo do Tigrinho. Eu recebi uma enxurrada de mensagens, mas grande parte dessas mensagens que eu recebi eram de pessoas que ou estão passando por isso, ou familiares que passaram por isso, pessoas que perderam a família por conta disso, e agradecendo, falando obrigado por não se vender para essa máfia. Eu costumo falar que é uma máfia. Porque praticamente dá para chamar assim, no meu interessante ponto de vista. Eu tenho uma conta de 6 mil seguidores no Instagram, tô chegando aos 1.000 no YouTube, construído aí ao longo de muitos anos, da forma mais honesta e orgânica possível. E mesmo assim, já há mais de 2 anos, sou dinamicamente assediada por diversas plataformas. E eu veementemente nego a todas. Quando eu vi o seu relato emocionado, aquilo me tocou de um jeito que eu peguei e falei assim, gente, não é possível. E para quem não sabe, eu nunca compartilhei aqui, e é importante que seja compartilhado. Eu vivi parte da minha família com questões relacionadas a vício, a álcool e a jogos, né? Hoje, sempre que eu vou brincar com alguma coisa, desde a época de bingo, essas coisas, né? Eu sempre tive uma trava. Porque eu vi a questão da falta que a trava faz. Uhum. E hoje, quando eu vejo essa falta generalizada de uma trava real, para que realmente a gente recupere um fenômeno que está acontecendo, inclusive afetando o varejo. O varejo está com uma queda de vendas assim estrondosa e muito se atribui ao endividamento familiar, que está elevadíssimo, por conta das bets. 3 milhões de dinheiros é ótimo, de dinheiro voltado, de reais, que saem do governo de assistência social para as pessoas, o Bolsa Família, Uhum. entraram para a Bet. Então, isso é muito grave. É isso, as pessoas estão perdendo o controle sobre isso. Sim, uma amiga minha se separou, ela fez 3 tentativas do relacionamento ir para frente, chegou a pagar do bolso as dívidas do marido. E na última vez, como ela viu que as mentiras, as omissões, o endividamento permanecia, ela acabou se separando, pegou os filhos, voltou para a cidade natal dela, porque ela não era natural daqui de São Paulo. E agora tá refazendo a vida dela lá, né? Sim. E realmente a gente vê casos, inclusive, até mais graves. Eu não vou mencionar aqui porque as notícias estão pela internet. Mas quando a gente vê outros influencers, inclusive agora durante a Copa do Mundo, praticamente ignorando esse problema de saúde, né? Porque é um problema de saúde. Ah, mas está falando de dinheiro. Sim, gente, afeta a saúde mental e emocional e a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Então, existe inclusive um nome para isso, que é ludopatia, Sim. né? Então, dentro desse CID que a gente vê aí estourado, é uma endemia, né? E a gente vê você encabeçando essa luta do bloco ao Tigrinho, assim como eu e várias outras pessoas, inclusive recebendo essa solidariedade, né? Porque negar uma proposta de R$ 1 milhão mudaria a vida de muitas pessoas. Inclusive no dia que eu fiz o vídeo, muita gente também foi me criticar por que você estava chorando e tudo mais.
quando a gente faz criação de conteúdo, e o meu especificamente de reforma, eu já tinha gravado durante o dia inteiro e cheguei em casa para poder editar. Às vezes eu trabalho 18 horas seguidas. Eu estava extremamente cansado, exausto. Imagina, gente, não é moleza fazer aquela quebradeira toda lá, ó, no muque. E aí, e sentindo uma necessidade muito grande de tirar férias, de descansar. Mas quando a gente trabalha por conta, essas coisas são muito complicadas de fazer. E aí, quando chegou um e-mail completo, com os valores, já as datas de postagem, 70% do valor seria depositado antes de eu fazer o trabalho. E depois o restante do valor seriam 30 dias depois da última entrega, seriam 3 meses de trabalho. Era um escopo gigante? Era um escopo gigante. Uhum, Tinha stories todos os dias, tinha vídeo uma vez por semana. Então enfim, mas de qualquer modo a gente não recebe esse valor simples assim também na vida. claro. Eu tava tão cansado, exausto, que aquilo me deixou. Era um misto de fúria, de tristeza, sabendo que no meu trabalho como. Ai, como eu tenho que trabalhar para poder chegar nesse valor. Então foi muito. O desabafo saiu muito desse lugar de extremo cansaço. E olha, eu chorei junto. Eu super chorei junto e choraria junto de novo. Vocês sabem que eu entrego verdade aqui. Eu sou da banda dos emocionados, nunca escondi. Porque veio com verdade, ele veio visceral. E era nítido isso, né? De tipo, teus valores, eles não estavam em cima da mesa. Não estava em cima da mesa, mas também não significa que quando eu vi aquele valor, eu também não tenha cogitado. E Claro! aí isso também me deixou muito chateado até comigo mesmo. De olhar para aquilo e pensar, calma, esse. Aí eu falei, não, tá errado, não pode. Mas tudo isso veio numa grande avalanche. Nossa, total. Eu tava de TPM ainda por cima naquele dia. Eu falei, Fernando, pelo amor de Deus, a gente já se emociona com os cativeiros, tesourinho e não tesourinho, ex-tesourinho, aí fica todas essas coisas. E aí, de repente, vem um assédio nessa proporção, onde muitas vezes a cabeça da gente entra em parafuso, e aí muitas vezes a gente faz esse recorte de tipo, mas puxa vida, quantas vidas mudariam com uma fração pequena desse valor? Porque é muita grana para uma pessoa só, não que. Gente, veja, não estou demonizando o dinheiro. O dinheiro, ele é maravilhoso, ultra bem-vindo e ele é uma ferramenta de realização sagrada, tanto quanto o Papai do Céu que está nos, sabe, ali nos abençoando todos os dias. Mas eu tenho a consciência que esse dinheiro que ia entrar para mim era um dinheiro baseado na tristeza e na perda das outras pessoas. Exato, sabe? E o teu caráter não estava à venda. É sobre isso que eu estou falando. Os seus valores, a sua tábua de valores, a partir do seu caráter, não estava na moeda de troca. O contrato de 1 milhão pelo seu caráter, né? E isso é maravilhoso. Porque realmente hoje em dia a gente vê pessoas de vários segmentos na internet fazendo propaganda para bets. E eu sempre falo, gente, se é uma pessoa que ainda tá passando necessidade de fazer, é ruim, é ruim. Mas a pessoa tá passando necessidade. Agora, quando eu vejo influenciadores ricos, que não têm a menor necessidade financeira, vai fazer para ter um luxo a mais, aí eu acho que é num lugar extremamente errado, horroroso. Eu julgo, sim. E, e é isso. Eu acho que eu também não sou evoluída espiritualmente o suficiente para evitar o julgamento quando se trata também desse mesmo lugar, porque a gente vê uma massa de pessoas analfabetas funcionais que foram para a Uhum. escola, às vezes Sabe ler e até foram escrever. para a faculdade, mas só foram, não aprofundaram os estudos e também não tiveram ali um sistema provocando para que o estudo e a aderência do conhecimento realmente se fizesse. E nós temos um senso crítico Sim. apurado e somos extremamente privilegiados nesse sentido.
né? E essas E pessoas... minorias. Sim, imagina. Você ainda mais que é Não, que eu ruivão falo e minoria tudo. no sentido de que a gente tem essa consciência e as pessoas que têm essa consciência é minoria. Total, imagina. Então a gente tem aí uma série de jovens ricos com uma alta capacidade de influência, nem sempre com reputação, porque isso tudo vem com essa aderência de caráter e uma série de outras coisas, influenciando pessoas frágeis. Sim, vulneráveis. Exatamente. E eu não, quando eu comecei a criar conteúdo, eu não tinha consciência da vulnerabilidade das pessoas que nos assistem. Hoje eu tenho completamente essa consciência. Hoje tudo que eu vou postar é muito mais pensado nesse lugar, inclusive, dessa vulnerabilidade. Como as pessoas são vulneráveis. E ó, gente, tem como você bloquear o seu CPF para esse tipo de questão na primeira oportunidade que você perceber que perdeu o controle. Se você não conseguir fazer isso sozinho, o SUS hoje tem atendimento psicológico. Recorra, peça ajuda. Não consegue ir sozinho, chama o coleguinha, seu parceiro, enfim, tá? Fala, eu preciso fazer isso porque sozinho eu não consigo, tá? Não tenham vergonha, não É, tenham vergonha de expor para as pessoas que você ama que você está passando por por um isso. problema, tá? E é um problema de saúde sério. E a gente pode sair disso juntos, tá? Por isso que eu trouxe o Fê aqui hoje para bater esse papo com a gente. E como aqui tudo passa muito no piscar de olhos, conta pro pessoal onde que a turma te encontra, qual que é teus arrobas. A minha maior rede social é Instagram, é Fernando Félix Real Oficial. Se você colocar Fernando Félix, normalmente é o primeiro que aparece. E não tem como, né, gente? Essa beldade maravilhosa, ruivona aqui. E tá no TikTok também, né? E tá no TikTok. Eu, Fernando Félix, TikTok. Maravilha. E ó, vocês vão poder conhecer os cativeiros, o tesourinho, todas as coisas que ele tem aprontado para as casas, para a vida, para ele se transformar. E eu comecei agora um projeto, é rapidinho, que eu estou reformando parte da casa de seguidores. Então essa semana eu gravei o primeiro episódio que eu devo lançar já um grupo de 6 episódios. Que legal. E é isso. Tentando transformar a vida das pessoas que tanto me abençoam assistindo, comentando, criando um engajamento que hoje fez com que eu chegasse onde eu cheguei. Estou chegando. Senhoras e senhores, Fernando Félix, como eu disse, meu mais novo amigo, aniversariante amanhã. Você vai ver com delay a gravação, mas tem gente aqui acompanhando ao vivo o making off. E de mãos dadas com esse querido que fez essa gentileza de estar aqui com a gente hoje, trazendo esse conteúdo tão lindo, eu deixo o meu tradicional beijo no coração, na alma também. Que o riso nos acompanhe. Eu ouvi um amém? Amém. Arrastei! Você acabou de ouvir um